uma clara interveniência do órgão fiscalizador. É imprescindível a sua participação, sob pena de haver uma refutação desse tipo da política que se pretende implantar. E esta constatação de que o Tribunal de Contas se transformou num novo instrumento e essencial e indispensável para a aplicação das políticas públicas, né, é que levou a sua participação muito intensa no que tange ao favorecimento que deve ser dado ao micro e pequeno empresário. E isto, né, ficou muito claro que quando foi editada a lei complementar número 123, né, passou-se um certo tempo e ninguém, no âmbito municipal e estadual, editava legislação de regulação sobre a matéria. Desculpando aqui a intromissão, porque a lei, na verdade, ela saiu em dezembro. Muita gente já estava assim, fechando as gavetas, né? Que é aquela coisa do setor governamental mesmo, né? Então, para quando tem que aplicar a lei? A lei tinha que aplicar já, mas esse ano não dá mais tempo. Então, muita gente, no ano seguinte, não tinha nem lido a lei ainda. Mais do que isso, passou-se mais de um ano e ninguém fez nada. E o SEBRAE entrou em surto, né? Porque não sabia mais como proceder. Porque ele tinha o quê? Um óbice intransponível que chamava-se Tribunal de Contas, que tinha uma postura de fiscalização que não se coadunava com tratamento favorecido e que causava o emperramento de aplicação da nova legislação. E aí, o que se fez? Historicamente, apenas para lembrar, né, o SEBRAE Nacional promoveu um encontro em Brasília, né, entre os tribunais de contas e o SEBRAE para discutir o assunto. Né? Qual era o problema que estava ocorrendo? Né? E o problema era que o tribunal, na realidade, não tinha evoluído no estudo da lei complementar, no que tange, inclusive, a discutir o princípio da igualdade estabelecido para os procedimentos licitatórios e o tratamento favorecido que a lei complementar 123 regulava. E aí foi um frisson na discussão, né? Pode, não pode, tal, a história toda. E se chegou, aí eu na ocasião era presidente da Tricom, o conselheiro Vitor Facione, do Rio Grande do Sul, e eu atuava como um dos principais coordenadores no âmbito da Tricom. Então nós assumimos um compromisso, né, de promover um estudo a respeito do assunto e estabelecer uma nova ação dos tribunais de contas, né, para o entendimento da lei e sua aplicabilidade no âmbito das administrações públicas. Né? E, efetivamente, se começou a proceder nesse sentido, né? A discutir com a sociedade, né? E tendo o SEBRAE como um elemento indispensável, né? Na atuação da, digamos assim, da colocação de como se deveria proceder para a aplicação desse novo tipo de política estabelecido pela Lei Complementar número 123, que era o tratamento favorecido aos micros e pequenos empresários. No Rio Grande do Sul, a partir dali é que terminou se expandindo depois para o resto do país, o tipo de procedimento, né, em relação aos tribunais de contas e o SEBRAE. O que nós fizemos? Olha aqui, vamos fazer uma reunião entre nós, fizemos várias reuniões com a direção do SEBRAE do Rio Grande do Sul, né, e o Tribunal de Contas assumiu um compromisso, né, de se estabelecer uma ação conjunta Tribunal de Contas SEBRAE, para que houvesse o quê? A disseminação do conhecimento a respeito da legislação existente, para que houvesse uma correta implantação no âmbito da administração pública. E a partir disto se conseguiu aí um avanço imenso no que tange ao seu entendimento. Por quê? Porque fizemos vários encontros, debates, reuniões, cursos em todos os âmbitos da administração pública. Né? E aí fizemos um encontro na Assembleia Legislativa, né? Em comissões, Comissão de Economia, principalmente, que levaram aí o estabelecimento de um novo patamar. Mas vejam só, o Estado não legislou a respeito da matéria ainda. Como é que o Estado quer estabelecer algum procedimento, né, sobre essa matéria
para os municípios se ele não legisla a respeito do assunto e também não assume o compromisso de cumprir com esse novo tipo de política nacional para o desenvolvimento econômico. Isto deu resultado. O Estado imediatamente legislou a respeito da matéria, estabelecendo o tratamento privilegiado para as micro e pequenas empresas. E ontem aqui vocês viram, né, a nossa diretora do Departamento de Compras do Estado, né, dizer do tipo, né, de repercussão que teve no âmbito das compras e na repercussão econômica que isso produziu, não só para o Estado, como para todos aqueles que tiveram envolvimento no âmbito das compras. Com referência à produção de riqueza, que permaneceu no local, aonde é efetuada a compra e a sua utilização, produzindo um novo tipo de comportamento. Outro fator que é extremamente relevante, né, é que o Tribunal de Contas tem uma situação diferenciada no âmbito da administração pública. Né? Qual é o problema da situação diferenciada no âmbito da administração pública? Eu costumo dizer que os tribunais de contas brasileiros são uma espécie de Bélgica da administração pública. Por quê? Pela qualificação do seu corpo técnico. Né? É um corpo técnico de altíssima qualificação. Né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, são 860 servidores. Né? Desses 860 servidores, todos têm curso superior, no mínimo um curso superior, porque grande parte tem no mínimo 2 cursos superiores, muitos com mestrado e doutorado, sem falar nas especializações. Então vejam que é um corpo altamente qualificado. Né? Mais do que isto, né? Ele não é um corpo uniforme, ele é um corpo eclético. Por quê? Porque ele é composto de advogados, economistas, contadores, engenheiros. Né? Então, tem uma visão eclética da administração pública. Isto, na realidade, é uma virtude, né? Porque todos crescem na atuação, porque não têm atuação específica, eles têm um trabalho conjunto de desenvolvimento de fiscalização. Então, atuam sempre em equipes que têm mais de uma formação. É o engenheiro junto com o advogado e o administrador, ou então o contador com o economista e o advogado, coisas do estilo. Então, isto é uma virtude. Só que essa virtude, não raro, também se transforma num embaraço. Né? Por que se transforma num embaraço? Por quê? Porque no âmbito da fiscalização, ou no âmbito de atuação, em que tem várias formações, cada um visualiza a mesma situação de modo diferente. Então, como o Tribunal de Contas, por exemplo, não é um órgão jurídico, ele é um órgão eclético, ele tem visão eclética dos problemas. Quer um exemplo? Por exemplo, diárias. Prestação de contas de diárias. Como é que vai se analisar a prestação de contas de diárias? Afinal de contas, como é que isso se processa? Aí o contador, com a sua visão contábil, o que ele diz? Tem de ter nota fiscal. Sem nota fiscal não há comprovação de diária. Por quê? Porque como é que eu vou comprovar o gasto se eu não tiver a nota fiscal? Por quê? Porque a visão contábil é que se procede o registro contábil somente mediante documento hábil, que é a nota fiscal. Um raciocínio lógico do contador. Só que aí vem o advogado e diz assim, mas isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque a prestação de contas da diária não é do gasto ser efetuado, mas do trabalho que foi prestado. Por quê? Porque a diária é dado num valor único para o quê? Para suporte das despesas de hospedagem, alimentação e transporte. Eu não necessito comprovar o gasto. Eu necessito comprovar, na realidade, a execução da representação que eu fui fazer do organismo estatal. É diferente, eu tenho que produzir um relatório. Então, vejam, são visões completamente diferenciadas. E por isto, o plenário do tribunal,
que é um órgão colegiado, terá de definir qual é a posição que deverá ser adotada por todos, independentemente da sua formação. Porque senão vira uma loucura. Tem que se estabelecer uma uniformidade de procedimento de fiscalização. A mesma coisa que o âmbito do tratamento diferenciado. Como é que se procede isso? Como é que vai se visualizar o princípio da igualdade? Afinal de contas, isto fere o princípio constitucional ou não fere? Então, foi o que nós fizemos. Aí produzimos, no âmbito do Rio Grande do Sul, a provocação de uma consulta a respeito da matéria. Provocado o tribunal, teria de haver uma manifestação do organismo técnico, que é a consultoria técnica, que tem todas as formações e vai dar, digamos assim, a união de todas as visões a respeito do tema. E depois vai ao plenário, né? E no caso eu fui o relator da matéria, que dei o voto analisando a questão relativa à aplicação do tratamento diferenciado. Então se chegou ao seguinte patamar de posição, né, para ser adotado no âmbito do Rio Grande do Sul, de forma assim bem objetiva, até para não monopolizar. Né? Primeiro, que o tratamento privilegiado estabelecido pela Lei Complementar número 123 não viola nenhuma norma constitucional. Aí veio a grande grita, a primeira grande grita. Não, viola o princípio da igualdade. Se dá tratamento diferenciado, quebrou-se o princípio da igualdade. Absolutamente verdadeiro. Está quebrado o princípio da igualdade, determinado para as compras no âmbito público. Então, não é possível. Por quê? Porque o tratamento da igualdade, embora seja um princípio indispensável para o estabelecimento de isonomia entre aqueles que pretendem contratar com a administração pública, se tem de dizer o seguinte, que esta norma tem, em razão de outra norma constitucional, a exceção prevista. Qual é a outra norma? A norma do sistema econômico. A ordem econômica. A ordem econômica que regula o sistema econômico nacional estabelece que para a pequena empresa deverá haver tratamento privilegiado. E esse tratamento privilegiado deverá ser atendido, inclusive, no âmbito público, para as compras que o poder público deverá efetuar. Então, na realidade, não há uma violação constitucional. Há a aplicação de uma norma constitucional específica, dirigida de forma expressa e determinada para a micro e pequena empresa, que cria uma exceção ao princípio da igualdade, que é um princípio geral. Então, é um princípio específico que cria uma exceção no princípio geral. Não há como se dizer de forma diferente. Mais do que isto, né? Afinal de contas, para o atendimento desse princípio, né, como é que deverá se proceder? Afinal de contas, se trata de um princípio, de uma regra, estabelecido pelo 179, se eu não me engano, que diz que se dará o tratamento privilegiado na forma da lei. Bom, então já se verifica que aí esse dispositivo da norma constitucional não é de autoexecutoriedade. Por quê? Porque ele depende de lei. E aí, qual é a lei que deve vigorar? Deve ser lei ou decreto. No âmbito da União, inclusive, se pediu decreto. Mas, na realidade, a Constituição fala em lei. Aí veio a Lei Complementar número 123, que estabeleceu regras gerais para aplicabilidade em toda a administração pública dos 3 níveis da federação. Mas no âmbito da União ficou o decreto, como se lei fosse. Bom, no âmbito dos estados, nós entendemos que deveria haver lei regulando. E no âmbito municipal, também. Não poderia se aplicar a lei federal no âmbito estadual e municipal. Por quê? Porque os objetivos são diferenciados, de acordo com as peculiaridades de cada região. Eu não posso pegar uma norma
do sistema federal que tem um determinado objetivo e aplicar no município de Tucunduva, no Rio Grande do Sul. Então, vou ter que verificar, no âmbito de cada entidade federada, como é que vai se proceder. Então, esta eficácia contida da norma constitucional tem de ser superada mediante legislação. Aí, no Rio Grande do Sul, passamos a estabelecer um trabalho conjunto de desenvolvimento da elaboração das legislações no âmbito de cada município. E hoje, nós temos aí quase todos os municípios do Rio Grande do Sul já com a legislação editada, né, Lourenço? Praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul. E o Estado também. Agora vem a outra parte, até aí agora, pô, um trabalho imenso que se fez, mas que não se para aí. Por que não para? Porque agora nós temos que, na realidade, materializar a concretização dessas legislações, que é outra coisa. E aí começam a surgir problemas de toda a natureza. E um dos fatores principais está no que falou Santana. Planejamento. Se não houver planejamento, fica muito difícil de se resolver essa questão. Até porque, a partir do artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece normas e procedimentos para o orçamento público, é exigido a implementação, e através da Lei de Responsabilidade Fiscal, igualmente, a exigência de um planejamento no âmbito da administração pública, cujo planejamento deverá estar estabelecido num plano plurianual. O que é o plano plurianual? É o plano de governo. Plano plurianual é um plano de governo. É aonde o governo estabelece o que pretende realizar como política de governo para o atendimento dos objetivos constitucionais. Depois ele tem de fazer o quê? Elaborar uma lei de diretrizes orçamentárias anualmente para fixar as prioridades do seu plano de governo para execução naquele exercício. Ora, fixadas essas prioridades, o que ele tem que fazer? Aí ele vai ter que fazer o quê? Um programa de realização dessas prioridades, que é o programa de governo, que vai estabelecer as funções, os projetos, as atividades. Então, ele terá de, na conformação desse planejamento, produzir ações que efetivamente, primeiro, identifiquem as necessidades públicas. Identificadas as necessidades públicas, quais são as ações que eu devo produzir para a satisfação dessas necessidades? Mas são muito maiores as necessidades do que as possibilidades. Aí, de acordo com a prioridade, eu vou estabelecer o que pode ser realizado. E aí, então, proceder uma divulgação através desse novo tipo de situação que nós temos, que é o Estado transparente, da obrigatoriedade de colocar à disposição, comunicar à sociedade, até para o exercício do controle social, do que eu devo, na realidade, realizar. E aí, então, deve-se produzir ações nesse sentido. Então, vejam que, na realidade, há uma grande participação do Tribunal de Contas no que tange ao conhecimento, divulgação e aplicabilidade desse tratamento diferenciado dado ao microempresário. E isto ainda, tem ainda questões de debate de toda a natureza, tendo em vista os interesses econômicos que envolvem a matéria. Por quê? Porque é muito grande o volume de compras. E o administrador público, tendo em vista o elevado número de denúncias que atualmente vem ocorrendo no âmbito da administração pública, ninguém quer se expor assodadamente a qualquer tipo de situação. Ele procura se preservar politicamente para não haver comprometimento do seu governo, o que é absolutamente lógico e natural que ocorra. Então, ele tem de ter uma garantia de regularidade a respeito do assunto. E esta garantia de regularidade do procedimento só pode ser dada por quem? Pelo órgão fiscalizador. Por isto, deve haver uma integração
de sociedade, poder público com o envolvimento do órgão de fiscalização. Então, esta ação conjunta que nos leva a esse tipo de reunião aqui, para debater o assunto, né, e conversarmos a respeito das questões para podermos alcançar, né, o objetivo maior, que é a aplicação da lei de forma regular, que atendam aos objetivos da norma econômica para a satisfação dos objetivos constitucionais. Tá bem? Então, colocadas essas questões, para passar aos demais colegas, no sentido de não monopolizar esse pronunciamento, para que a gente possa continuar o debate. Muitos chegaram depois, então, juntando o que nós dissemos até então, em 2006, sobreveio a Lei Geral, né, no finalzinho do ano. Quem é governo, pensando como governo, olha primeiramente qual é a data em que a lei vai entrar em vigor efetivamente, para ter que tomar as providências dentro de um processo. A lei entrou em vigor imediatamente. Então, como já era final de ano, não deu tempo nem de ler a lei e muito menos de adequar os editais de compras e de contratação à nova regra. Quando acordaram, depois do Carnaval, em 2007, né? E é assim que funciona, lamentavelmente, as pessoas começaram a se engalfinhar nesse debate, se pode, não pode, é devido, não é devido, a lei ela é obrigatória, não é obrigatória, é regular. Eu nunca tive dúvida, tanto que escrevi um livro sobre isso, que todos os benefícios, à exceção, evidentemente, da cédula de crédito microempresarial, todos são autoaplicáveis, bastava querer. Bastava querer. Não é? Mas aí, então, como é natural do setor governamental, a coisa foi para lá, foi para cá. Então, havia 3 alternativas. Baixa a lei para regulamentar uma nova lei no Estado ou no município, baixa um decreto, no Estado ou no município, ou o próprio edital encampa aquilo tudo e faz lá um bem bolado e compra de acordo com a lei. Eu, para mim, sempre defendi as 3 posições, tanto que nesse livro que lhe dei, conselheiro, foi um livro escrito junto com outro professor, e num determinado instante o professor me questionou, falou, Jair, acho que isso é inconstitucional. Eu falei, se você for escrever isso, eu rasgo o livro, eu não vou publicar. Eu não quero publicar o livro falando disso, não. Porque quem fala se a lei é inconstitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. As ações de inconstitucionalidade que tem lá no Supremo não batem nesse ponto. Então, nós temos que cuidar de quê? De aplicar a lei. Pois bem, aí veio, então, esse movimento aí de SEBRAE muito oportuno. No Brasil inteiro, nós temos assistido, de fazer com que os municípios, os estados regulamentassem as suas leis, e assim tem sido feito. Bom, então, qual que é a fase, qual o momento? O momento é de dar efetividade a isso tudo que agora o setor já se sensibilizou. Comprador sabe que tem que comprar de acordo com os benefícios, ou seja, tem que dar os benefícios, e os fornecedores também sabem que têm o direito de abocanhar essa grande fatia das compras governamentais. Aí, então, conselheiro, o que acontece? Eu acho que sempre a criatividade dentro desse cenário turbulento de legislação, a criatividade humana, ela, principalmente a brasileira, ela é muito fértil. Aí, o que eu encontrei? Tive o prazer de encontrar no estado do Mato Grosso, pode ser que algum outro estado tenha também um ambiente de convergência como esse, mas no estado do Mato Grosso tem uma coisa assim muito interessante que passa pelas mãos do Tribunal de Contas, que já entenderam agora qual é o papel do Tribunal de Contas. Então, eu pedi para o doutor Luiz Carlos contar o que aconteceu lá no Mato Grosso em relação ao Tribunal de Contas do Estado, porque acho que talvez, né, seja assim, uma experiência muito positiva, através da qual os benefícios vão, de fato, se materializar, se já não estiverem se materializando. Ou seja, é meio que assim, ou faz, não tem outra alternativa. Conte para a gente, doutor Luiz Carlos. De Matupá, o senhor Fernando Zafonotti, não é? É correto? Zafonato, presidente do consórcio do Portal da Amazônia também. Obrigada pela presença. Tá? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, queria dizer da minha satisfação do convite do SEBRAE Nacional
de participar desse evento, e principalmente com os colegas que estão aqui dividindo espaço conosco. O professor Jair Santana para mim, uma referência, é um profissional que exerceu a magistratura por longos anos, hoje está mais voltado à área de consultoria, à área acadêmica. Inclusive, eu reputo que é uma das maiores, e aí é bom que a audiência saiba que para mim, uma das maiores autoridades hoje no estudo dessa lei geral de micro e pequena empresa. Sempre que faço algum estudo, em algum voto no meu tribunal, ou algum estudo para preparar uma palestra, sempre a doutrina, eu acabo chegando nele, e é muito curioso que nós nos conhecemos exatamente nesse movimento, né, do Fomenta, feito pelo SEBRAE, e sempre nas palestras eu acabo citando ideias que são deles, né, e são referenciais. E o conselheiro Mileski, foi também uma grata surpresa encontrá-lo aqui. Eu estou há um pouco menos de tempo nessa área do que ele, mas sempre que saí, antes fui servidor do Tribunal de Contas da União, e quando me interessei por essa área, por tentar galgar esse cargo de conselheiro substituto, eu fiz uma pesquisa em vários estados. E o estado que mais me chamou a atenção foi o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, pelo nível dos conselheiros substitutos de lá, quer dizer, todos com doutorado, o doutor César Santolin, a doutora Rosângela, quer dizer, um currículo invejável. E os senhores sabem que o Tribunal de Contas tem 7 conselheiros titulares e os substitutos. E para vocês saber a dimensão de quem está aqui do nosso lado, o conselheiro titular que veio desse grupo, que entrou para o concurso, que tem esse currículo maravilhoso, é exatamente o conselheiro Mileski, embora seria desnecessário eu falar depois da explanação que fez aqui sobre os tribunais de contas. Dito isso, eu fico numa situação até um pouco desconfortável, e no campo das ideias também. Eu estou aqui com um iPad na mão, e o inventor, né, pelo menos o dono, né, o criador da Apple, era o Steve Jobs, que nos deixou há pouco tempo. Ele tinha uma frase muito interessante, que serve muito em Tribunal de Contas também, que ele diz que quando 2 pessoas pensam exatamente igual, uma delas é dispensável. É exatamente